Você já sentiu que, por mais que ore, por mais que tente, as coisas continuam do mesmo jeito? Já olhou para o céu em silêncio e se perguntou: será que Deus me esqueceu? Se sim, saiba que essa mensagem não chegou até você por acaso. Há algo tentando impedir você de escutar o que está prestes a ser revelado. Distrações, cansaço, vozes na sua mente dizendo que nada vai mudar. Mas a última palavra ainda não foi dita. E ela vem direto do céu, escrita com o dedo de Deus decretada sobre a sua vida. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque o que está para acontecer pode mudar a sua jornada para sempre. Agora vou desenvolver o segundo tópico. Introdução com empatia e identificação. Em instantes te entrego. Você tem feito o seu melhor. Tem se esforçado para manter a fé, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Tem segurado o choro para não preocupar ninguém. Tem sorrido para os outros mesmo quando seu coração está em pedaços por dentro. E ainda assim, parece que as respostas não vêm. As portas continuam fechadas. Os sonhos parecem cada vez mais distantes. E o silêncio de Deus começa a gritar dentro de você. Você ora. Você clama. Você pede. Mas sente que está falando com o vento. E aí surge a dúvida. Será que Deus ainda está ouvindo? Será que Ele está vendo tudo o que você tem enfrentado? Será que vale a pena continuar esperando? Eu quero te dizer, sim, Ele está ouvindo. Sim, Ele está vendo. E sim, vale a pena esperar. Você não está sozinho. Você não é o único sentindo esse peso. Há uma multidão silenciosa, vivendo batalhas invisíveis, caminhando com fé mesmo quando os pés estão cansados. E Deus não é indiferente a isso. A Bíblia diz em Salmos 56:8: Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Isso quer dizer que nenhuma lágrima passou despercebida. Nenhum suspiro seu foi ignorado. Há um Deus que se importa. Um Deus que sabe exatamente o que está pesando sobre o seu coração. Ele conhece cada pensamento de dúvida, cada noite mal dormida, cada decisão difícil que você tem tentado tomar. E Ele está preparando algo. Mas talvez você ainda não. Veja porque Deus age nos bastidores. Ele está organizando coisas que você não percebe. Está trabalhando em áreas que você nem imagina. E enquanto você sente que tudo está parado, Ele está preparando o momento exato para o cumprimento da promessa. Agora, vamos entrar no terceiro tópico, onde traremos a história de José do Egito como exemplo. Já volto com ele. Agora imagine, por um instante, o que José, filho de Jacó, sentiu. Ele era apenas um jovem quando Deus lhe deu um sonho. Um sonho grandioso, um propósito claro. Mas o que aconteceu logo em seguida foi o oposto de qualquer promessa. Seus próprios irmãos o venderam como escravo. Foi traído pela própria família. Levado para um país estranho. Trabalhou como servo na casa de Potifar. E quando finalmente parecia estar prosperando, veio outra queda. Foi falsamente acusado e lançado numa prisão. Quantos anos ele passou sendo fiel, sem ver nenhum sinal de que Deus ainda lembrava dele? Quantas noites ele chorou no silêncio de uma cela, perguntando: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? José tinha todas as razões do mundo para desistir, para pensar que Deus havia se esquecido. Mas sabe o que ele fez? Ele permaneceu. Ele continuou sendo fiel, mesmo quando não fazia sentido. Mesmo quando ninguém estava vendo. Mesmo quando parecia que o sonho nunca iria se cumprir. E foi naquele lugar de injustiça, naquele momento de maior escuridão, que Deus começou a virar a chave. Em uma única noite, José saiu da prisão para o palácio. De escravo a governador do Egito, tudo porque Deus nunca havia deixado de trabalhar. E tudo aconteceu no tempo exato. Não antes, não depois. No tempo determinado por Deus. Talvez você esteja exatamente nesse momento da história. Num capítulo difícil. Preso em uma fase da vida que não parece fazer sentido. Mas assim como José, você precisa confiar que o autor da sua história ainda está escrevendo.
E Ele está preparando um final muito maior do que você pode imaginar. Talvez você não esteja dentro de uma prisão como José, mas pode estar preso em pensamentos que te sufocam, em dívidas que parecem não ter fim, em relacionamentos que te ferem, em um trabalho que te desgasta ou numa solidão que te corrói. E nesse caos seu coração pergunta todos os dias: quando será a minha vez? Você olha à sua volta e vê pessoas avançando, sonhos se realizando, promessas se cumprindo. Mas a sua vida parece parada, e esse contraste começa a minar a sua fé. Você começa a pensar que talvez esteja fazendo algo errado, ou pior, que talvez Deus tenha te esquecido. Mas escute com atenção. A espera não é um castigo, é um preparo. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 3:1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Que parece atraso é, na verdade, Deus protegendo você. Protegendo de conexões erradas, de escolhas precipitadas, de receber algo para o qual você ainda não está preparado. Porque Deus não entrega bênçãos pela metade. Ele não constrói algo frágil. Tudo o que Ele faz é completo, sólido e eterno. E enquanto você espera, Ele está moldando o seu interior. Está te ensinando a depender dEle, não das circunstâncias. Está fortalecendo a sua fé para que, quando a promessa chegar, você não apenas a receba, mas consiga sustentá-la. Então, como viver esse tempo de espera sem desmoronar? Declare a palavra de Deus todos os dias. Fale com fé, mesmo que os sentimentos digam o contrário. O mundo espiritual se move quando você declara aquilo que Deus já disse. Ore, mesmo sem palavras. Deus entende os gemidos da sua alma. Ele está mais perto do que você imagina. Pare de tentar controlar tudo. Entregar. Nas mãos de Deus não é passividade, é fé ativa. Solte o controle e permita que Ele te surpreenda. Não se compare. O que Deus tem para você é único. O seu processo é diferente porque o seu propósito também é. Escreva sua fé. Declare nos comentários: o que Deus tem para mim é perfeito e chegará no tempo certo. Deus não está em silêncio porque te abandonou. Ele está te preparando. E a qualquer momento tudo pode mudar. Porque quando Ele decide agir, ninguém pode impedir. Imagine um cenário que parece impossível de reverter. Tudo desencaixado. Tudo fora do lugar. Você orou, jejuou, acreditou e mesmo assim, o céu parecia fechado. Mas é exatamente aí, quando tudo parece perdido, que Deus começa a agir de forma mais poderosa. Sabe por quê? Porque Deus ama surpreender. Ele é o Deus das reviravoltas. Aquele que transforma lágrimas em risos, perdas em ganhos e esperas em testemunhos. A palavra diz em Abacuque 2:3: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Você entende o que isso quer dizer? A promessa já tem data marcada. Ela não está em aberto, não depende do acaso, está decretada nos céus. Só que Deus não entrega milagres como quem joga algo no colo. Ele prepara o ambiente, Ele alinha pessoas, Ele move corações, e Ele trabalha em você. É por isso que quando a virada acontece, ela vem completa. Não, será um alívio temporário. Não será uma porta que se abre hoje e se fecha amanhã. Será uma transformação que muda sua rota para sempre. Você pode estar prestes a viver esse momento. E sabe o que te separa dele? Uma escolha: continuar, confiando mesmo sem ver. Enquanto você ora, o céu se movimenta. Enquanto você declara fé, correntes são quebradas. Enquanto você permanece, o cenário se alinha. E quando acontecer, será tão claro, tão poderoso, tão perfeito, que até aqueles que duvidaram vão reconhecer. Foi Deus. Só poderia ser Deus. Então segure firme. A virada está a caminho. E ela não virá pequena. Porque o que Deus tem para você vai além do que seus olhos já viram. Talvez você tenha assistido até aqui com o coração apertado, com dúvidas gritando dentro da sua mente. Talvez tenha sentido que essa mensagem foi escrita exatamente para você. E eu quero que você saiba, foi mesmo. Não por mim,
mas pelo Espírito de Deus que conhece cada detalhe da sua vida. Nada é por acaso. Se você chegou até aqui, é porque o céu está se movendo ao seu favor. Você pode estar cansado, desanimado, à beira de desistir, mas essa palavra veio como um sopro de vida, como uma confirmação. Deus não esqueceu de você. Ele viu cada oração silenciosa, cada lágrima escondida, cada tentativa de manter a fé enquanto tudo parecia desmoronar. E Ele te diz: Eu sou o Senhor que cumpre promessas. E a sua história ainda será testemunho do meu poder. Agora, mais do que nunca, é hora de se posicionar, de declarar com fé que você crê, de fazer da sua boca um instrumento de guerra espiritual. Por isso, escreva agora nos comentários: Eu recebo essa palavra e confio no tempo de Deus. Faça isso como um ato de fé, como alguém que diz: Mesmo sem ver, eu creio. E se você precisa de oração, deixa seu pedido aqui nos comentários. Nós estamos aqui para orar por você, para te sustentar em fé, para caminhar ao seu lado. Não esquece também de se inscrever no canal Jesus Flix, porque diariamente temos mensagens que vão fortalecer sua fé, renovar sua esperança e te lembrar que Deus continua agindo, mesmo quando tudo parece parado. E se quiser abençoar ainda mais esse projeto, confira os produtos na descrição. Cada compra ajuda a manter essa mensagem viva e alcançar ainda mais corações sedentos por Deus. Lembre-se, a sua espera não é em vão. O que Deus tem para você já está a caminho. E no tempo certo, vai acontecer. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.